A teologia dos terroristas é um ponto interessante também de a gente analisar isso aqui, a ideologia dos terroristas, né? Porque, embora a gente repudie veementemente as atitudes deles, o que eles têm feito, né? Levado pessoas à morte, assassinado e tudo mais, quando analisamos a teologia, as ideologias desses aderentes, esses que adotam essa visão terrorista, né? A gente percebe algumas coisas. Primeiro, existe aversão ao materialismo e ao secularismo da cultura ocidental. Segundo, condenação da sensualidade e da imoralidade. Terceiro, sentimento contrário ao Vaticano e aos Estados Unidos. Quarto, temor de uma possível união entre esses dois poderes, ou seja, igreja e Estado. Eu te pergunto, não tem um grupo que pensa mais ou menos assim? Embora não tenha nada a ver com terrorismo, embora sejam pessoas pacíficas, pessoas que doam cestas básicas, pessoas que dão sangue, literalmente, por outras pessoas, pessoas que amam o próximo, mas que também se pautam pela ética bíblica, temem, não é que temem porque a profecia anuncia isso, e quando acontecer é ao fim mesmo, a gente crê nisso, né? Mas sabem que essa união Estado-Igreja é perigosa, e que haverá realmente uma união entre as duas bestas. Veja que interessante. Há um livro, inclusive, que é publicado por esse pessoal aí, que trata desses temas todos. Que talvez, se for lido amplamente, poderá até trazer problemas, porque poderão confundir esses dois grupos de pessoas. O remanescente fiel da Bíblia, ele também pensa semelhantemente a alguns desses aí, chamados fundamentalistas terroristas, não é? Mas não tem nada a ver com eles. Mas a confusão pode se armar nesse sentido. Então é algo para a gente pensar também, né? O que mais? A revista Veja, trazendo ali uma reportagem especial sobre os 10 anos do atentado terrorista, na edição do dia 7 de setembro de 2010, publicou uma matéria em que dizia assim: momentos históricos decisivos ocorrem por uma combinação de fatores. Mudanças demográficas, decisões políticas e econômicas e desastres naturais, por exemplo, podem confluir para que uma sociedade siga por outro rumo. E diz mais a matéria, que, aliás, isso nos faz lembrar, né, do livro Eventos Finais, na página 9, que diz assim, Ellen White escreveu o seguinte: as calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são assombrosos. Prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. Grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Agora sim, a mesma matéria da revista Veja daquela época definia da seguinte forma a expressão, a palavra fundamentalismo. Assim como outras formas de radicalismo religioso, o fundamentalismo exige que se viva sob uma interpretação literal e, portanto, originalmente pura dos textos sagrados. Em 2001, pouco tempo antes aí do atentado, a revista Galileu chamava aqueles que creem na Bíblia, literalmente, de fundamentalistas. Pouco tempo depois, a revista Veja, de novo, diz que quem crê na semana da criação, Adão e Eva, essas coisas, crê numa obscuridade, trevas mentais. Veja que interessante. A palavra fundamentalismo passou a ser associada com pessoas que interpretam literalmente textos sagrados como os textos que têm a ver com a criação, Gênesis. Não mais apenas aqueles grupos que matam, que causam tragédias e atentados. Pessoas que aceitam a literalidade da Bíblia, por exemplo, ou do Alcorão, passam a ser tidas como fundamentalistas. E isso é perigoso, né? Isso, de novo, causa uma confusão conceitual bastante perigosa, especialmente para aqueles que não têm nada a ver com esses atos terroristas e criminosos, né? Karen Armstrong, no livro Em Nome de Deus, uma autora bastante conhecida aí no meio acadêmico, definiu também, da forma dela, fundamentalismo. Veja só, fundamentalistas cristãos rejeitam as descobertas da biologia e da física sobre as origens da vida e afirmam que o livro de Gênesis é cientificamente exato em todos os detalhes. Não é bem assim. Os cristãos não pensam exatamente assim, né? Mas, na concepção dela, são aqueles que rejeitam a ciência e adotam a Bíblia de forma literal. Um conceito equivocado, mas enfim, é o que está na boca do povo, né? Então veja só, pensa num liquidificador, e agora vamos fazer ali uma vitamina, né? uma batida, né? Então você coloca ali, crise econômica,
cerceamento de liberdades individuais, mídia amordaçada, o fortalecimento de grupos que torcem pela funesta união entre igreja e Estado e a aversão pelas minorias fundamentalistas, entre aspas, e tente imaginar então o que vai sair dessa receita, né? É exatamente isso que está acontecendo. Desde lá e agora de forma ainda mais exacerbada, mais intensificada, a receita está ali sendo batida, né? Sendo mixada, né? E Apocalipse 13 se cumprindo debaixo do nosso nariz. Grande Conflito, página 592, Ellen White escreveu, recomendo esse livro, viu? O Grande Conflito. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem. Lembra? Combatentes inimigos legais? Inimigos da lei e da ordem. Como que a derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo o juízo de Deus sobre a terra. Pessoas que não têm nada a ver com os juízos que estão acontecendo, pessoas que não têm nada a ver com as tragédias, mas serão culpadas, porque são pessoas não gratas, são fundamentalistas, não se unem com os demais para promover a paz e assim por diante. Fundamentalismo, que expressão perigosa. Eu quero que você assista comigo agora um pequeno vídeo, uma reportagem que foi exibida alguns anos atrás na BBC de Londres. Talvez você já tenha visto isso, mas é bom a gente relembrar nesse contexto. Um pastor adventista foi convidado a participar de um programa de TV, um programa de auditório, bastante conhecido e uma boa audiência lá em Londres, na Inglaterra. E em certo momento ele vai defender algo que é bíblico, nem é o sábado. Não tem nada a ver com coisas que são mais assim, polêmicas, né? Parece que até o assunto seria bem aceito, porque aparentemente todo mundo espera por isso, mas não. Por defender a Bíblia, ele foi taxado de fundamentalista por um outro religioso, um clérigo. Assista e tire suas conclusões. Pense, se fosse você nesse momento, o que você faria? Pastor, from the Seventh-day Adventists, do you believe that the end is coming? Not necessarily this year, but you believe it is coming. What will happen? Yeah, I believe the end is coming. What will happen is, according to the biblical record, Christ will descend from heaven with his angels, and he's coming to take those who have accepted him and been saved by his grace. Can I just, will this literally happen? It will literally happen. The sky will... There'll be the sound of the trumpet, there'll be the voice of the archangel, there'll be the appearance of Christ, literally, with his angels. Yeah. He's coming to take those who have accepted him and believe in him and rescue them from this earth. He's going to bring in justice and righteousness. Will the sky part? The sky is going to open, according to the biblical record. The sky is going to open. He's going to descend with his angels, and he's coming to take those who have been saved by his grace. Pretty mean-spirited Christ. Well, no, hang on, listen, wait a minute. You're not going to be laughing soon, I'll tell you that. Listen, it says, this is all in the Bible, isn't it? It's in Revelations and Thessalonians, and it's in Revelation, John. It's in Thessalonians, yeah. It's in the book of John. Yeah. What happens then? What happens during there's a thousand year period. What happens then? Yeah, there's a period of 1,000 years, and the 1,000 years begins at the coming of Christ. He comes to take those, like I said, who have been saved by his grace, and those who have not accepted Christ, because God he gives everybody the provision to accept the salvation that he offers free of charge. He's offered salvation free of charge for those who accept it. So it's not just Seventh-day Adventists? Not just Seventh-day Adventists, it's open to everyone. Everyone who's accepted Christ, but not Muslims or Hindus or Sikhs. Well, I haven't accepted him. Yeah. Christ, he makes a statement in the Jews? book. No, he makes a statement. He makes a statement in the book of John, chapter 14, verse 6. Right. He says that I am the way, the truth, and the life. But he only takes those who believe in him. I'm the way, the truth. What about children who I'm the never... way, the truth. I'm coming. I'm the way, the truth, and the life. Yeah. No one comes onto the Father except through me. It's a radical statement. It is a radical statement. It's a radical statement. It's an exclusive statement. It's a radical statement, but it's rubbish. Okay, tell me about that. What would you like to say? Sorry, let me just finish. Okay. No. So what I say is that salvation comes through only Christ. Salvation comes through him.
Okay, but until you accept it, until you accept it, we've got a until you vision. accept We've got a vision, if that's the right word, of what's going to happen, and it's in the Bible. It's it's in the Bible. It's fundamentalism we're talking about, and fundamentalism produces problems in all major world religions, and it produces problems in Christianity. And You're cherry-picking, this is a Stephen. fundamentalist interpretation of Scripture, which actually misunderstands a very poetic piece of writing in the book of Revelation. It misunderstands Paul's view that the kingdom was coming immediately, not in 1,000, 2,000 years' time, but that was, we now know, a misunderstanding of Paul and the early Christians. They thought Christ was coming back again. We now work on an entirely different basis in the mainstream. It's in the New Christianity. Testament. But so what? There are things in the New Testament, Nicky, which we actually have to reinterpret in the light of biblical criticism and modern understanding of Scripture. And this fundamentalist approach doesn't work. Você percebe ali uma batalha bastante clara entre a literalidade da Bíblia, que apresenta mais de 2.000 vezes a verdade de que Cristo vai voltar literalmente nas nuvens dos céus, e uma iniciativa, uma tendência de reinterpretar as passagens como se fossem apenas poéticas, ou até, pior, um erro de interpretação dos primeiros cristãos, ou de Paulo. Que coisa! Ou aceitamos a Bíblia pelo que ela é, ou a rejeitamos completamente.